Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje teremos nossa aula de número 8. Vamos iniciar fazendo a correção da atividade da aula 7. Primeira questão. Quando a menina pergunta presa no tempo, parece que ela vai ficar assustada com isso, que não vai gostar da ideia. O que surpreende o leitor? Então vamos lá ler a tirinha. Este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. As horas não mudam nunca, você vai ficar presa no tempo. Presa no tempo? Então coloca o horário do recreio, né? Então ele está ali desenhando um relógio no braço da garotinha. Então, o que surpreende o leitor é que ela pede para ficar presa no recreio, né? Ela, a princípio, fica um pouco assustada, porém, surpreende o leitor o fato dela querer ficar presa no horário do recreio. Segunda questão. Na tirinha, temos uma oração subordinada adjetiva. Transcreva essa oração. A oração subordinada adjetiva aí na tirinha é que eu vou desenhar em seu braço. Terceira questão. Essa oração subordinada ela é adjetiva ou explicativa? A resposta correta é restritiva. Quarta questão. Leia as orações a seguir e marque a opção correta. Os alunos do 9º ano que fizeram bagunça estão sem recreio. Os alunos do 9º ano que fizeram bagunça estão sem recreio. Observem aí que em uma opção eu tenho a vírgula, né? E na outra eu não tenho a vírgula, porém as informações são as mesmas. Então, vocês iriam marcar a opção correta em relação a essas orações, que seria a segunda opção. A primeira frase indica que apenas alunos do 9º ano que fizeram bagunça estão sem recreio, e a segunda frase indica que todos os alunos do 9º ano fizeram bagunça e estão sem recreio. Quinta questão. Classifique as orações subordinadas adjetivas a seguir em restritiva ou explicativa. Regrinha geral, lembrando, restritiva nem sempre não vai vir a vírgula, e a explicativa geralmente vai vir a vírgula. Perdi o livro que o professor me emprestou, restritiva. Minha tia, que adora uma fofoca, espalhou a notícia para o bairro, explicativa. As crianças de rua que não tiveram oportunidade foram convidadas para cursos gratuitos, explicativa. Meu tio, que é advogado, orientou minha família no processo, explicativa. Os idosos que gostam de dançar se divertiram muito. Não está dando para entender, pessoal. Mas aí a questão seria a resposta restritiva, ok? Sexta questão. A atitude de Romeu em relação a Dalila revela. Aí ele diz, que olhar é esse, Dalila? O olhar de tristeza, de mágoa, desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão. Sorte, pensei que fosse conjuntivite. A resposta de Romeu aí em relação a Dalila revela o quê? Insensibilidade, certo? Ele é bastante insensível. Então, a alternativa correta seria a letra C. Estava bem fácil, tenho certeza que todo mundo acertou. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que é advérbios e orações adverbiais. O advérbio ele possui a função de modificar o sentido do verbo, acrescentando-lhe uma circunstância. Então, advérbio vem de verbo, porém vai acrescentar uma circunstância a esse verbo, modificando um pouco o seu sentido. Pode também se referir a um adjetivo ou a outro advérbio, ou até mesmo a uma oração inteira. A função de caracterizar o verbo pode ser percebida na formação da palavra advérbio, em que o prefixo ad indica proximidade e contiguidade. Os advérbios eles podem se classificar, certo? Ele tem uma classificação em relação à circunstância em que ele vai expressar. Ele pode ser de lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. Então, vamos lá ver cada um desses, certo? Os advérbios que são utilizados em cada uma das classificações e exemplos deles. Advérbios de lugar são eles: longe, perto, aqui, ali,
junto, acima, abaixo, embaixo, atrás, adiante, ou seja, eles vão indicar lugar. Estamos perto da casa de nossos pais, né? O advérbio aí perto indicando o lugar. Os advérbios de tempo: hoje, ontem, amanhã, já, jamais, nunca, sempre, antes, cedo e etc. Então, vai indicar agora o tempo. Você sabe que jamais viverei sem seu amor. Então, eu tenho aí o jamais indicando tempo. Ele também pode ser de modo: bem, mal, melhor, pior, assim, e a maioria dos advérbios terminados em mente: cautelosamente, suavemente, felizmente, certo? Preciso agir cautelosamente. Eu estou me referindo aí ao modo como ele irá agir, que é de forma cautelosa. Advérbios de negação: não, tampouco, nunca, entre outros, certo? Etc. Não deixe nada para depois. Eu tenho não aí como advérbio de negação. Advérbios que expressam dúvida: talvez, quiçá, acaso, possivelmente, provavelmente, né? Eu estou indicando aí uma dúvida, uma incerteza. Talvez nos vejamos na próxima semana. Advérbios de intensidade: muito, pouco, bastante, bem, mais, menos, demais, tanto, tão e etc. Exemplo: diga um verso bem bonito. Eu estou indicando aí uma intensidade. Advérbios de afirmação: sim, certamente, realmente e etc. Certamente o Brasil será um país desenvolvido. Eu estou falando de forma afirmativa, utilizando aí o advérbio certamente. Certamente farei muito mais pela população do que o meu oponente. Vote em mim. Então, eu tenho aí, ele utilizou de um advérbio aí de afirmação que foi certamente. E aí, nós vamos ver agora as orações subordinadas adverbiais. Uma oração é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificam-se de acordo com as circunstâncias que exprimem. Então, nós vamos ver aí a classificação dessas orações subordinadas adverbiais, que são bem parecidas com a questão dos advérbios, né? Até porque é uma oração subordinada adverbial. Elas podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Então, vamos lá ver a classificação dessas orações subordinadas adverbiais, certo? Começando pelas causais, certo? Que elas vão indicar a causa da ação expressa na oração principal. Então, essas orações aí subordinadas adverbiais, elas são marcadas a partir da minha conjunção. Cada uma dessa classificação vai ter uma conjunção diferente, certo? Que vai indicar a circunstância. As conjunções causais são porque, visto que, como, uma vez que, posto que e etc. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Eu tenho aí essa conjunção porque, indicando a causa da cidade ter sido alagada, né? Foi porque o rio transbordou. Ela vai ser consecutiva quando ela vai indicar uma consequência do fato referido na oração principal. As conjunções consecutivas são que, precedido de tal, tão, tanto, tamanho, de sorte que, de modo que e etc. A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Então, eu tenho aí a consequência, certo? Dela não ter comprado a casa, certo? Por ela ser cara. Condicional, ela vai expressar uma circunstância de condição em relação ao predicado
da oração principal. As conjunções condicionais são se, caso, desde que, contanto que, sem que e etc. Observem aí no exemplo. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Então, eu tenho aí uma condição. Se não me encontrar em casa, é que você deixa um recado. As concessivas, elas indicam um fato contrário ao referido na oração principal. Então, as conjunções concessivas são embora, a menos que, se bem que, ainda que, conquanto que e etc. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Então, aí eu dou uma ideia de oposto, de contrário, certo? Eu sei que é muita informação, certo, pessoal? São muitas conjunções, mas se vocês se atentarem, certo, à circunstância de cada uma, vai ficar bem mais fácil para vocês conseguirem identificar. As conformativas, como o próprio nome já diz, ela vai indicar conformidade em relação à ação expressa pelo verbo. As conjunções conformativas são conforme, consoante, como, segundo e etc. Tudo ocorreu como estava previsto, certo? Então, dá aí a ideia de conformidade, conformismo. Comparativas, vai dar a ideia de comparação. Eu vou comparar ali os termos da oração. As conjunções comparativas são como, que, do que e etc. Ele tem estudado como um obstinado estuda. Então, eu tenho aí uma comparação, ok? Tá dando para entender? Então, vamos lá para as finais. Certo? Vai exprimir a intenção, o objetivo do que se declara na oração principal. As conjunções finais são para que, a fim de que, porque e etc. Sentei-me na primeira fila a fim de que pudesse ouvir melhor. Então, teve uma finalidade aí, certo? Um intuito, uma intenção. Ele sentou na primeira fila com a intenção de quê? De que pudesse ouvir melhor. As temporais, ela vai demarcar o tempo em que ocorreu ali aquele processo. As conjunções temporais são quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que e desde que. Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa, certo? Então, vai indicar aí a questão do tempo que ocorreu aquele processo. Proporcionais, como o próprio nome já diz, também vai dar a ideia de proporção, proporcionalidade relativa ao fato referido na oração principal. As conjunções proporcionais são à medida que, à proporção que, quanto mais, quanto mais e tanto menos. Quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Então, dá a ideia aí de proporcionalidade. Então, vamos lá exercitar um pouquinho sobre os advérbios. Aí tem aí uma tirinha. Ontem acabou a luz lá em casa. E agora? Estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Então, vamos ler as questões agora. No trecho, ontem acabou a luz lá em casa, as palavras grifadas são classificadas respectivamente como. Quando ele diz aí ontem, ele está se referindo ao quê, pessoal? Está se referindo ao tempo, né, em que ocorreu. E quando ele diz lá, ele está se referindo aonde ocorreu, que foi lá em casa. Então, está se referindo ao lugar. Então, a alternativa correta seria a letra C. Ontem indicando tempo e lá indicando lugar. Armandinho, o personagem principal da tirinha, pergunta preocupado. E agora? A palavra agora indica a ideia de intensidade? Não. Tempo, modo ou dúvida? Quando ele diz e agora, ele está indicando
tempo, certo, pessoal? Então, a alternativa correta seria a letra B. Vamos para outra tirinha agora. Você fez o que eu pedi para fazer, Zero? Profundamente, completamente e rapidamente, com gosto e vontade, sem demora, com determinação. Aí o capitão diz, e você se lembrou de trazer meu café? Aí ele dá a meia volta e diz, volto já. Então, ele não lembrou de tudo, né? Qual a finalidade do texto? Foi transmitir um ensinamento, relatar um problema, informar algo ao leitor ou provocar humor? Então, eu tenho aí nessa tirinha a questão do humor. Então, seria provocar humor, algo que ocorreu ali que tornou-se um fato engraçado. As 3 palavras utilizadas pelo Zé no segundo balão transmitem ideia de, vamos observar, ó, profundamente, completamente e rapidamente. Está se referindo a afirmação, dúvida, modo ou tempo. Quando ele diz profundamente, completamente e rapidamente, ele está se referindo ao modo como ele exerceu tais funções em que o capitão mandou. Então, seria aí a alternativa C. No trecho Volto Já, a palavra grifada indica a ideia de tempo, intensidade, modo ou lugar. Aí o termo já, ele vai indicar o tempo, certo? Então, bem fácil, espero que tenham todos compreendido o conteúdo. Então, essa foi nossa aula de hoje, pessoal. Aí estão as referências. Espero que tenham compreendido o assunto, que tenham gostado da aula, certo? Sei que hoje vocês também terão avaliação de língua portuguesa. Então, bons estudos, certo? Foquem nos estudos. Todo esforço tem a sua recompensa. Tenho certeza que terão excelentes notas. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula e tchau, tchau.